Shine, it's your golden hour. You slow down O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com António Xavier. António Xavier, muito obrigada pela sua presença nesta mesa, onde vamos tentar, de alguma forma, através de vários convidados, narrar aquela que será a história do desporto em Guimarães, e a sua presença seria fundamental. Proponho que comecemos a nossa conversa com um fio cronológico, porque a história que está enraizada ao seu nome no que diz respeito a Guimarães é grande e penso que assim a conversa também, toda ela fica com mais sentido, concorda? Muito bem, concordo perfeitamente. Então, António nasce em 1932, mesmo no coração de Guimarães, numa família numerosa, com 13 irmãos. Exatamente, sabe mais do que o que eu ensinei. E ainda me vai ensinar muito ao longo da conversa, espero Vai. eu, que é para isso que também aqui estou. A minha curiosidade para já remonta a tentar perceber, em plena década de 30, 40, naquela em que era criança e jovem, no Exatamente. coração de Guimarães, que modalidades tem memória de ver pela cidade nessa época, que era Olha, também uma época de menos recursos financeiros, lá está. Como efetivamente disse, eu vivia no coração de Guimarães, mesmo em frente à Sociedade Martins Sarmento, na Rua Pai Galvão. Dali ao Velho Vai, distava uns 50, 100 metros, pouco mais. Quando havia jogos de futebol, eu recordo-me perfeitamente de pequenino estar nas grades da nossa varanda, Sim. a ver a multidão, que nessa altura era uma multidão, era para 500 pessoas, ou algumas mais, mas era uma multidão nessa época. Quando acabavam os jogos, passavam todos à Rua Pai Galvão. Então já o futebol era a modalidade de maior atração na altura, podemos Na concluir altura isso? era só o futebol. Ok. Praticamente em Guimarães só se praticava futebol, só se conhecia futebol. O Liceu Martins Sarmento tinha uma disciplina de ginástica onde se jogava voleibol, mas esse voleibol era sem regras propriamente, era passar a bola de um lado para o outro das balizas e era o único desporto que se praticava. Uhum. Na escola industrial e comercial não havia disciplina de desporto, Portanto, exato, nem disciplina porque de não havia desporto. desporto, não é? Mas, de facto, havia já lá uma piscina cheia de rás e cheias de toda a espécie de animais ali caíam, porque a água não era mudada há muitos anos e ninguém tinha e punha em prática coisa nenhuma. Então vamos dizer que nessas décadas o desporto ainda não era tido como um dos elementos que depois se tornou fundamental na cidade. Prova disso é, por exemplo, a falta de infraestruturas, como está aqui a comentar. Exatamente. Okay. Portanto, o campo de Velho Vai era mesmo o espaço que agora é ocupado pelo parque de estacionamento que ali existe na rua Alfredo Pimenta. Ok. E que ali se limitava uma baliza à outra e por trás não se podia levar pessoas porque já estava nos limites do terreno. Portanto, era mesmo um campo muito pequeno, mas que tinha atletas extraordinários. Não vou agora recordá-los. Tinha atletas não vou extraordinários. recordá-los porque tinha que recordar o Alexandre, muito o Machado, o Ricoca, essa Claro. gente toda que foi quem deu alma ao Vitória de Guimarães. Ainda bem e que me foram, fala a de vitória facto, de Guimarães. Exatamente. Vamos passar aqui a um ponto da conversa importante. Tinha 15 anos quando viu Portugal vencer pela primeira vez um campeonato do mundo de hóquei em patins, o António. Não me diga. Verdade. Foi das coisas que os vimaranenses, os portugueses, vibraram, porque pela primeira vez eram campeões de alguma coisa. Não é? E, portanto, quando vamos recordar essa equipa extraordinária que ganha um campeonato do mundo, e Portugal viveu momentos de euforia. Não é? Eu também, é evidente. E era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Como é que chega ao hóquei em patins? Porque com 15 anos
já tinha um grande gosto pela modalidade e, como refere aqui, foi uma grande felicidade ver uma modalidade que não era, digo eu, provavelmente tão apelada na altura, e ainda por cima vencer um campeonato. Com que idade entra para o hóquei em patins, sendo que o António é fundador do primeiro Eu sou clube? um Equipa. dos grandes motivadores do hóquei em patins em Guimarães e sou por mera casualidade. Ou seja, estando no café do Toral, que era Do Toral, um café muito claro. bem conhecido de toda a gente, Claro, grandes conversas. sou abordado por um tal Sr. Mota das Taipas, que me vem falar no hóquei em patins em Guimarães, porque o Taipas já tinha uma equipa de hóquei. Então já havia uma equipa de hóquei antes mesmo de o António estar no hóquei em patins? Exatamente. E havia um rinque de patinagem nas Taipas, e é onde se faria assim umas patinagens de passatempo. Mas com a euforia do Campeonato do Mundo, Portugal todo começou a instalar A olhar para o rinques de hóquei. patinagem, tudo quis fazer patinagem. não é? Ok. O Vitória nunca se interessou por isso, mas, na verdade, vivia-se já, também em Guimarães, esse grande feito. Eu sou abordado por esse senhor Mota, que com um irmão constitui elementos da equipa do Taipas, e que entendiam que em Guimarães também devia haver hóquei em patins. Mas não havia, de facto, ninguém indigitado para tal. E como eu reunia ali no Hotel Toral, na Esplanada, tomávamos ali café, falávamos de muitas coisas, ela percebeu-se que eu tinha alguma influência naquele grupo. Tinha, pelo menos, já demonstrava capacidade de liderança. Um pouco, talvez. Não, talvez, na verdade, toda a sua vida está ligada à liderança. Talvez sim. Mas, na verdade, ele põe-me o problema e eu, efetivamente, disse, olha, eu gostaria imenso, mas nós não temos equipamentos, nós não temos nada, não temos nenhum grupo constituído e, claro, assumi a responsabilidade de tentar fazer algo. Abordei o Sr. José Luís Xavier Fernandes, um homem que ainda vive com 90 e muitos anos, e que aderiu imediatamente, ele que nunca foi homem de desporto, aderiu pelo menos ser diretor de qualquer coisa. E é evidente que surgiram ali algumas pessoas daquele grupo que todos aderiram, mas que ninguém sabia jogar hóquei, nem nunca ninguém sabia patinar sequer. E treinam no Taipas ou Francisco de Holanda? Onde é que começa com o seu primeiro clube? O primeiro foi num quadrado de cimento que havia na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, junto à tal piscina que eu já falei há bocado. Sim, que estava E muito que aquilo degradada. era um quadrado. E ali se começou a tentar patinar e aprender a patinar, e foi ali o primeiro grande campo da aprendizagem. Quando sentimos que não tínhamos capacidade diretiva, dirigimos-nos ao Vitória. Mas começam a usar o emblema antes mesmo do Vitória tomar atenção sobre o hóquei em patins. Algo assim. É um ato de ousadia. O diálogo com o Vitória até não foi fácil, precisamente por saberem que é que nós usávamos. E porquê que decidiram utilizar o emblema? De quem foi a ideia? Tem memória? O Vitória era Guimarães, Guimarães era Vitória. Não é? Portanto, embora houvesse o Desportivo Francisco de Holanda estava nos seus primeiros passos também, e havia outras associações, Claro, outros clubes, que faziam jogos associações, particulares recreativas, entre claro. eles. Mas, na verdade, o Vitória já andava no coração de toda a gente nessa Vocês época. estariam a tentar chamar a atenção do Vitória para a modalidade na altura? Exatamente. É quase um currículo, candidatarem-se a serem vocês a equipa que iria estar? Pois, nós fomos dirigir ao Vitória dizendo, este projeto, temos já um grupo constituído, mas queríamos algo mais que nos desse o suporte para poder utilizar. E com muito favor e com muitas reservas, o presidente António Henrique da Silva diz assim, eu deixo-vos criar o grupo, mas não há uma questão de despesa do Vitória, que o Vitória não tem dinheiro para poder suportar. Era isso que eu lhe ia perguntar, quando disse algo mais, se refere ao quase como que vamos então autorizar a utilização do emblema, vocês fazem parte do Vitória, ou se também pediriam recursos financeiros na altura?
Não, foi efetivamente como disse. Há depois oficializada a autorização de usar as camisolas do Vitória e logo de seguida criar uma secção de hóquei em patins dentro das estruturas do Vitória. Com uma autonomia muito grande em relação à atividade, mas com a certeza de que financeiramente o Vitória não estava em condições de nos poder dar apoio nenhum. Como é que reagiram a isso? Constituímos então uma forma e isto foi sugerido, salvo pelo próprio Presidente da Direção do Vitória, que fizéssemos uma abordagem dos sócios e aquilo que os sócios se propusessem pagar a mais seria remetido para a secção de hóquei em patins. Era uma época em que o Vitória subsistia sobretudo pelo apoio da massa associativa ou já havia na Câmara algum tipo de apoio financeiro? Eu aí não posso abordar as relações Câmara. Sim, só vai conhecê-las mais tarde na Era primeira muito, Assembleia era muito Democrática, jovem claro. para conhecer o problema da política, que eu nunca me envolvi muito na política. Quem diria? Mas facto é que nós fizemos essa abordagem aos sócios e aqueles que eram sócios aqui do centro da cidade, todos aderiram e começaram a dar 5 escudos por mês, escudos. O que era muito dinheiro. Sim, não vamos, claro, não Bom, temos que pensar na década. Rapidamente atingimos os 5.000 escudos mensais, o que era muito dinheiro. Muito não bom. é? E o tesoureiro do Vitória disse assim, não, estes 5 contos são do Vitória, não são da secção. E criou-se ali o primeiro protocolo. Nunca mais vimos um tostão desse aumento de cotas de 5 escudos dos voluntários. Não é? Tivemos que depois arranjar outros sócios. Mas quer dizer, não desistem de Amigos. fazer parte do Vitória, mesmo quando o clube percebe que começa a entrar dinheiro demais porque há um encanto pela modalidade, os sócios decidem apostar, o Vitória retira-vos alguns dos recursos e mesmo assim não desistem de fazer parte do Vitória. Não desistimos. Mas, E então quem é que nos dava apoio técnico e apoio de equipamentos? O Sporting de Braga. Aquele clube que era o rival, não sei o que é, foi quem sinceramente nos deu e estruturou a secção. Embora usando sempre nós o emblema de Vitória e agora já éramos elementos ligados ao Vitória. Não é? E porquê o interesse do Braga em vos ajudar? Desculpe, não percebi. O que é que considera que está por trás deste interesse do Braga em vos ajudar, sendo que continuavam a utilizar o emblema do Vitória? Porque no Minho estava já criada um campeonato do Minho com várias equipas, entre elas o Taipas, o Sporting de Braga, o Vianense. Havia já praticamente no Minho vários clubes com a secção de hóquei em patins. E começou logo aí o primeiro campeonato. E o primeiro jogo que o Vitória faz nas Taipas, porque em Guimarães não havia rinque de patinagem. Não, é verdade. Perdeu com o Sporting de Braga por 10-0. 10-0. Vergonha da cidade de Guimarães por ter uma secção que leva 10-0 do Sporting de Braga. Mesmo. E isso aí tivemos que enfrentar este fracasso com muita vontade, porque quase que escandalizámos a cidade de Guimarães ou os sócios do Vitória. Ainda bem que me fala em fracasso e jogos, porque há um momento no clube do qual o António Xavier é da equipa da qual o António Xavier é fundador, que determina também o esquecimento da modalidade em Guimarães. Um jogo muito tumultuoso, o Vitória que começou o Vitória começou desta forma, a perder por 2-0, com a vinda de um jogador que se chamava Cunha Gonçalves, que era jogador-treinador. Ok. Era um grande hoquista, era talvez do Norte o melhor hoquista que tínhamos, que veio para treinador de Vitória às nossas custas, mas que também fazia parte da equipa. E isso revolucionou completamente o hóquei em patins em todo o Minho, porque ele era de facto um homem extraordinário.
tinha um poder de velocidade, tinha um poder de arranque. Ainda bem que falamos do nome E de dele neste finta, espaço. percebe? Ele era um profissional quase, já nessa altura. E, portanto, estruturou a equipa do Vitória. Entretanto, houve umas esquetes que fizemos junto das pessoas e construímos um ringue de patinagem nos terrenos junto ou anexados ao campo da Amorosa do Vitória, com uma bancada e tal, e já tínhamos criado as condições para poder competir e E sempre disputar. com o apoio de quem? Esse melhoramento de infraestruturas? Dos amigos, dos amigos, Engraçado, das como os pessoas. tempos eram outros mesmo. Propriamente as receitas era zero, não é? No hóquei em patins era uma modalidade pobre, era uma modalidade que as pessoas iam lá por favor e tal. Mas o que é verdade é que com a vinda desse homem, o Vitória atingiu um nível de profissionalismo Profissionalismo, até, exato, acho que é a e palavra. de capacidade de jogo, que ganhámos o campeonato do Minho com a vinda desse homem. Mas isto já talvez no terceiro ou quarto ano Sim, já da bem depois da existência derrota depois, 10-0. não é? Pronto, nós atingimos, digamos, um nível que veio cá jogar o Futebol Clube Porto, veio cá jogar o Infante Sagres, vieram cá jogar equipas de Lisboa, que eram onde a modalidade era mais disputada, não é? E o Vitória ganhou a todos. Portanto, nessa altura, o Vitória atingiu um nível de competição que fez tremer o Porto e fez tremer Lisboa. Nessa época, centro-sul do país era onde se disputava mais o hóquei em patins? Quando isto termina, de um clubezinho que não soube como foi crescendo e como foi conseguindo, atingimos um nível de competir a nível nacional. Mas como na época cada província tinha a sua secção, não era possível a competição de campeonato inter-cidades. Havia inter-províncias e depois o campeão de cada província é que ia competir com o Porto, e depois do Porto nascia uma equipa para competir em Lisboa, uma final com Lisboa, e daí nascia o campeão nacional. Portanto, quando o Vitória atinge esse nível, faz tremer o Porto e faz tremer Lisboa. Um marco. E acontece uma coisa que ainda hoje eu penso muito das coincidências que deu lugar a terminar o hóquei em Guimarães. Nós fomos a São João da Madeira. Em São João da Madeira fizemos uma competição que no intervalo estávamos 0-0. Não tinha havido possibilidade de arbitragem oficial, porque essa arbitragem não compareceu. Exatamente. Depois, uma equipa que, por acaso, estava em São João da Madeira, resolveu ir ver o jogo e era de Aveiro, portanto, fora do nosso distrito. E propunham-se fazer arbitragem. E essa equipa foi logo aceite. Sim, senhor, venha lá. Mas o que é que acontece? É que a partir do 0-0, a partir do intervalo, nós estávamos a competir de igual para igual com a São Joanense. E há uma pequena falha e o árbitro expulsa um jogador de Vitória. E depois esse jogador entrava e era expulso outro. E chegou a uma altura que só fiquei eu como defesa e o guarda-redes, que era o guarda-redes, a jogar contra a equipa toda sozinhos. Eles puseram-se ali à frente da nossa baliza, bate um, bate outro, mas o José Magalhães, que era um homem muito forte, muito gordo, a gente já chamava-lhe o Zé Gordo, porque ele ocupava a baliza, e eu, que era o defesa, pus-me ao lado dele. Os palermas, chamemos-lhe, dos nossos adversários, em vez de nos procurar fintar, puxar ou qualquer... Não, só rematavam para a baliza. Mas não havia bola que entrasse. E então dá-se uma coisa curiosa. Eu, de um momento para o outro, vejo que está toda a gente ao meu lado e só vejo ao fundo o guarda-redes deles. A bola vem-me ao stick, eu corro pelo ringue fora e marco o golo na baliza do adversário. Estávamos os dois contra a equipa toda. Bom, daí começou a haver
digamos, Uma revolta? uma revolta, digamos, de própria sanjoanense, né? Exato. E começa a se entrar-se no jogo duro e há ali uns choques, o jogo termina e nós, ao sairmos para os balneários, o público, perdendo nós por 4-1, o público Revolta-se contra também revolta-se os contra jogadores. nós, há ali umas bafatadas e uns murros e não sei o quê, e aquilo ficou... Ou seja, de repente pintou-se um cenário muito negro dentro de uma modalidade que cativava pessoas pelo simples afeto, que nem sequer dava muito dinheiro. Há ali um desgosto muito grande envolvido à volta desse jogo que marca muito o fim da modalidade. Exatamente. Ou acha que... Ali começa o fim da modalidade no Vitória. Porquê? Porque o Vitória, o Vitória perde por 4-1, regressa aos balneários e é agredido os atletas por pessoas, etc. E um dos atletas dos nossos adversários deu um murro num dos nossos, que eu agora já não posso precisar qual foi. O nome, claro. Bem, aquilo foi muito mau. E nós viemos, de facto, muito descontentes. Mas esse Cunha Gonçalves, que não tinha profissão, passava o tempo dele na cervejaria Martins, começou a pintar que nós fomos mortos, nós fomos esfolados, nós fizemos, sei lá o que nos aconteceram em São João da Madeira. Empolou e Guimarães cresceu. E pôs-se, digamos, em posição de vos defender? De resposta. Os jogos eram um jogo lá, um jogo cá, bota fora. Não é? Portanto, quando a São Joanense vem para Guimarães, jogar a Guimarães, era uma efervescência tremenda e tudo com aquela certeza de que nós que íamos cá ganhar. Não é? Depressa a bancada ficou cheia, as árvores que estavam ali à volta começou a ficar cheia de gente, havia um portal que fechava o recinto hóquei e campo de futebol, e cá fora estava tanta gente como a que já estava lá dentro com aquilo saturado. Então vamos dizer que se repete o cenário, a mesma confusão que acontece quando vai o Guimarães jogar fora de casa, acontece quando recebem a equipa cá. Exatamente. Bem, mas cá o que é que acontece? O jogo chega à hora, o adversário não aparece. O árbitro dá início à ação, como não há adversário, dá falta de comparência. E a vitória fica para o Vitória? E o Vitória seria, digamos, o representante do Minho no Nacional. Mas naquela altura, em que o árbitro acaba de dar essa decisão, aparecem os atletas da São Joanense a sangrar, outros combalidos, enfim, uma situação que eu, que estava dentro do ringue, não entendia o porquê daquilo. O que é que estava a acontecer? O que aconteceu foi que quando os atletas chegaram, o portão estava fechado e aquela multidão que estava fora, quando viram os carros, assaltaram os carros e deram um enxurro de pancadaria. Os adeptos? Do Vitória. Os adeptos do Vitória deram um enxurro de pancadaria e de uma forma violenta. Agravou esta situação um homem que se chamava o Dão Pipas, que era um homem de luta livre, que praticava luta livre e que em Guimarães tinha muita popularidade, que se instalou na São João da Madeira. E quando em São João da Madeira constou de que Guimarães estava em efervescência, não queria vir, mas esse Dão Pipas disse, não, eu sou de Guimarães, há lá gente muito minha amiga, eu conheço os atletas todos, eu fui que os protegi aqui, e foi a única pessoa que nos protegeu. Portanto, vocês vão comigo e não há ninguém vos toca. Pelos vistos, quando chegou e sentiu aquela claro, um cenário de saiu de dentro do carro, não é? E disse, ó malta, aqui ninguém toca. E havia um tal Mendes Recobeiro, que agora já ninguém conhece, porque já faleceu há muitos anos, que era um homem também muito popular e muito conhecido em Guimarães, que disse, ai, tu juras por teres luta livre, que vens pôr aqui as tuas ordens em Guimarães, então pega lá, e dá-lhe um murro. E começa ali
o assalto aos carros da São Joanense. Então, desculpe-me interromper, António Xavier. Podemos dizer que a confusão foi tal, ficou instaurada uma confusão tão grande que a modalidade começou a ser vista com maus olhos a partir do próprio Vitória? E é isso que leva ao fim? Ou hoje o António, depois da experiência que teve autárquica e com mais idade até, consegue apontar um outro motivo para a modalidade ter ficado esquecida em Guimarães durante todo esse tempo? E foi a decepção. Guimarães estava em efervescência para entrar pela primeira vez no campeonato nacional, não é? Ok. Que era a tal final que se dava Sim, sim. no fim. Houve uma decepção, porque os atletas do Vitória foram irradiados, foram suspensos por um ano. Ah, ok. O campo do Vitória ficou irradiado para a modalidade. E vocês continuavam a treinar, apesar dessa suspensão? Não, foi tamanha a decepção que sofremos, nós atletas amadores. Foi de um desgosto tão grande que nada participámos em coisa nenhuma, só fomos vítimas, não é? Que nunca mais quisemos saber. Eu peguei no meu material, por lá todo ao cantinho, E depois disso nunca vai para a mais peguei Alemanha? naquilo. Há um atleta que agora ainda vive, mas está bastante doente, que era dos Júnior, que ainda tentou reviver o hóquei em Guimarães, mas já não conseguiu atletas e morreu ali o hóquei. Portanto, o hóquei morre de uma forma trágica. Já que falamos do fim da modalidade do hóquei na cidade e também muito com o Vitória a assumir essa decisão, é depois do fim da modalidade que o António vai para a Alemanha e tem essa sua nova experiência cultural? Ora bem, efetivamente, nessa mesma época, o meu pai, que era sócio de uma empresa com um irmão, separaram-se e constituiu uma nova empresa em que eu e ele fomos os pioneiros. Não é? Ok. Bom, a empresa estava a desenvolver uma área ainda desconhecida em Portugal, que era a área dos plásticos, a época em que nasceu o plástico, e, portanto, essa fábrica era uma coisa pequenina e tudo o que precisava tinha que consultar as empresas fornecedoras dessa nova matéria-prima e era necessário fazer deslocações a essa empresa. E eu, então, avancei e passei a ir a ter estágios. Conforme iam-se lançando novos produtos, eu ia fazer estágios sobre esses novos produtos. E aí é que consegue, efetivamente, a minha relação com a Alemanha. Aprende a falar alemão, inclusive? Alguma coisa. Alguma coisa, não é? Na altura até já conseguia o trivial, que hoje estarei completamente esquecido, que nunca mais... Eu fui à Alemanha já várias vezes depois disso, mas já não foi... Diga-me já uma coisa, é essa viagem de contacto com uma cultura totalmente diferente daquela que é portuguesa, sobretudo porque a Alemanha há um rigor muito envolvido na nossa memória, na nossa imagem que temos da Alemanha, e eu acho que já na época assim seria. Se pensarmos em todas as marcas desportivas, por exemplo, que surgiram na Alemanha já nessa época, havia, portanto, rigor, entrega, trabalho. Acha que é esse contacto com a Alemanha que leva o António a pensar a Xavi também de uma forma alternativa, com todo o trabalho que foi desenvolvido no setor do desporto, um pouco à semelhança até do complexo da Quimigal que havia no Barreiro, que tinha também um trabalho social e desportivo muito forte, não só o trabalho fabril. O António faz o mesmo aqui, na cidade? Não é propriamente essa a razão do nascimento, ou pronto, do desenvolvimento da Xavi na área dos plásticos. Do desporto. Na área do desporto. Exato. Nós estávamos a trabalhar aqueles vários artigos que se fazia, coisas, pecinhas decorativas e aquelas coisas que os plásticos faziam e tal. E, entretanto, numa dessas viagens que eu faço à Alemanha,
eu contacto com por casualmente, contacto com alguém que estava ligado à Puma. A Claro, Puma foi a lá primeira está. grande empresa que se dedicou ao calçado desportivo. Era uma empresa de calçado alemã que fazia 50 mil pares de sapatos por dia. Não se falava tanto da Adidas? Dado que A eles- Adidas que há resulta separação. depois da separação Exato. dos dois irmãos, portanto, também era uma empresa familiar, mas que quando o pai morre, um fica com a empresa, o outro fica com o capital. Depois o E Dassler vai, forma a Adidas, e vai não é? montar só dedicado ao desporto, a Adidas. Portanto, a Puma continua a ser a fábrica de calçado geral, também tinha uma grande produção de sapatos para desporto, foi quem lançou o sapato de desporto, não é? Mas a Adidas dedica-se só a calçado desportivo. A Puma. A Puma é que era a grande empresa de calçado alemã. A Adidas separa-se E a Adidas separa-se separa-se da empresa e e dedica-se só ao se calçado dedica desportivo. a calçado Verdade, desportivo. sim, sim. É desta forma. E sobrepõe-se depois à Puma. É, claro. E depois vem a Gola e vem essas coisas todas. Os americanos vieram muito depois. E o António hoje já é um conhecia calçado essas quase marcas. geral, não é? O António já conhecia essas marcas, não é? Portanto, Sim, quando sim. veio da Alemanha, conheceu-as lá. Produzi para essas empresas todas. Não é? Produzimos porque eles viam aqui um polo de mão de obra barata, não é? E não se querendo deslocar para cá, usavam, porque nós tínhamos já uma capacidade de resposta muito boa na área do calçado, e portanto nós fabricámos muito calçado Puma, muito calçado Adidas e outros tipos, mas que eram eles que comercializavam. Nós produzíamos e eles comercializavam. Portanto, tive muito contacto com essas empresas, e mesmo a Gola, que era a inglesa, a empresa inglesa, Sim, conheço. que nós aqui nunca ouvimos falar nisso, mas na Inglaterra era, por excelência, o fornecedor de calçado Em desportivo. desporto. Portanto, a minha relação com essas empresas é na qualidade de fornecedor. Não é? As minhas primeiras idas à Alemanha era a aprendizagem da área química com a produção dos plásticos, não é? Depois, como é que nasce o calçado aqui? Porque é que nós derivamos, ou criámos, não derivamos, criámos uma nova fábrica para calçado? Foi precisamente os contactos que tive na Alemanha, aí sim. Aí é que começa o diálogo e é quem começam a entusiasmar para que eu desenvolva em Portugal a indústria de calçado desportivo, Com a sua marca com depois. a já. garantia logo de que eles absorviam a produção toda. Entretanto, nós resolvemos também criar a nossa própria marca. Exato. Não é? Muito conhecida. Pronto, e tivemos o país, praticamente, havia aqui uma outra empresa grande de calçado, que era o Campeão Português, que depois também começou criou uma fábrica também para Vocês são anteriores à Sanjo, por exemplo. Somos. E também o tipo de calçado que faziam não tem a nada a Sanjo ver, era não. mais técnico. Não, a Sanjo fabricava uma sapatilha que não era para desporto, era um sapato Sim, económico diário, e barato cidadino. para uso das crianças e não sei o que é. Mas depois, quando surge o calçado desportivo, ela mantém o tipo de botinha, era uma botinha que fazia. Em algodão, sim, e uma não saiu lona. dali, não evoluiu. A Sanjo manteve-se naquele tipo de calçado e nunca se envolveu propriamente no calçado desportivo. Calçado desportivo em Portugal, agora serão outros, mas era efetivamente a Xavi e depois o Campeão Português, que era um produtor de calçado, também montou umas novas instalações ali em São João de Ponte, que fabricava o calçado desportivo, não para cá, mas tudo para exportação. Produção, exportar, produzir, É. exportar. Mas então, na Xavi há primeiro a primeira atenção para com os produtos para desporto, antes mesmo das equipas que depois são reconhecidas, da Xavi, de voleibol, handball, Não, voleibol não. feminino. É posterior, muito posterior
a essa evolução já da derivação pronto, o Vitória só se dedicava ao futebol. Certo. E depois aparece a rapaziada da Escola Industrial e Comercial que cria o Chico, que depois passou a ser Chico Handball, não é? Sim, hoje é conhecido. Mas que era o Francisco de Holanda, era assim que era conhecido o Chico. Portanto, quem se dedicava ao desporto que não futebol foi o Desportivo Francisco de Holanda. E é o Desportivo Francisco de Holanda que depois se desenvolve. Na altura tinha secção de voleibol, já tinha o handball, mas muito esporádico, e depois já passou a ser fundamentalmente um clube de handball, não é? Mas, portanto, a alternativa ao futebol foi o Desportivo Francisco de Holanda. O Desportivo Francisco de Holanda é que se dedicou àquilo que nós chamávamos de desportos pobres. Não é? Durante a minha pesquisa eu percebi isso. Não é o Vitória conhecido nesses tempos como sendo o clube, a instituição a investir nas diferentes modalidades, mas sim empresas como a Xavi. O Vitória dedicou-se sempre só ao futebol e entre o hóquei em patins, como viu pela minha participação há bocado. Por atrevimento Por vosso. atrevimento, não é? Exatamente. E quase por favor, por tolerância, porque era conhecido de algumas das pessoas, o presidente da direção, e resolveu deixá-los, não é? Deixá-los. Mas o Vitória nunca se dedicou a outras atividades durante muitos anos. Agora já não é assim, não é? Mas naquela época o Vitória só queria saber do futebol e mais nada. Pois. E já pelo contrário, a sua empresa investia nas modalidades também, sobretudo no handball e no voleibol. E feminino. Nós começámos a fazê-lo porque fomos também motivados pela exportação. Claro. Não é? Quer dizer, é de fora que vem o interesse no calçado esportivo. O know-how é-nos fornecido pela Golap, foi a primeira empresa com quem nós começámos a trabalhar. Só depois a Puma. Aqui eu tentei introduzir no mercado, mas o mercado rejeitou, porque era umas botas de futebol, aparecer botas de futebol e não sei o quê. Portanto, ainda não havia interesse para esse calçado não, técnico. as sapatilhas da Sanjo, sim, isso ainda aceitava. Agora, a introdução do calçado de desporto para uso diário, a Xavi nunca conseguiu. Foi antes do tempo, foi antes do tempo, exatamente, não é? Foi antes do tempo, vocês fizeram muitas coisas antes do tempo, a verdade é essa, não é? Este nunca, não é bem assim, porque nos últimos anos nós já tínhamos a nossa marca Xavi mesmo. E já impusemos o mesmo estilo de comercialização que se fazia no estrangeiro, que era projetar o calçado como o calçado de desporto que não futebol, porque o futebol, as solas teriam de ser especiais, não é? Já viu que vocês fizeram quase uma estratégia de marketing à época, de ter equipas associadas a diferentes modalidades desportivas de uma fábrica que também trabalhava material desportivo. Exatamente. Não deixa de ser também, não digo que tenha sido essa a intenção, mas a verdade é que funciona e bem. Não, nessa altura nós já fizemos uma comercialização estilo do que se fazia no estrangeiro. Portanto, já tínhamos empresas comerciais a quem dávamos o exclusivo, mas que tinham que seguir as regras que eram impostas por nós, não é? E, portanto, a comercialização do nosso calçado desportivo teve uma expansão muito grande, porque os métodos de comercialização já eram diferentes, não é? Claro. E nós quase que vendíamos diretamente ao público através de clientes, não é? Uhum. Mas a nossa marca ia até à parte final. Não haveria misturas. Não é? Sim, sim, sim. Pronto, isso foi um período que deu à Xavi uma imagem muito grande. Esqueceu-se quase o plástico, a importância que ela tinha na área dos plásticos.
para ser Quer dizer, o mais... desporto assumiu mesmo ali um papel fundamental Sem na dúvida. sua empresa. E para os funcionários, acha que foi de facto importante existir o desporto associado ao ritmo da vida deles enquanto funcionários da empresa? Nós, Que impacto teve? e eu aqui queria também estender isto a uma empresa que foi referência em Guimarães, que foi a Coelima. Ok. Tivemos em paralelo uma forma de estar diferente do que se era usada. Para nós, os funcionários eram pedras preciosas. Acima de tudo, nós tínhamos que ter os nossos funcionários a gostar tanto da empresa quanto nós gostávamos. E esta família, chamemos-lhe, foi sempre um bastião do meu pai e nosso próprio. Não é? Ainda hoje, passe as dificuldades que passou aquela empresa, e já um bocado de política envolvida nisto e tal, vimos sempre ainda com lágrimas nos olhos os nossos velhos companheiros. Éramos mais companheiros do que... Havia uma estrutura diretiva, isso havia. E hierarquia, para Mas ajudar a toda a organização. gente sabia o que tinha que fazer e quanto era preciso fazer. E todos nós sabíamos que eles tinham que ter condições de trabalho, de alimentação, que lhes permitisse dar o máximo que tínhamos para fazer. Portanto, a empresa, agora vou falar da Xavi. Não. Faz bem em falar da Xavi, sim senhora, porque demonstra também o papel fundamental que o desporto pode ter a vários níveis, quer na vida pessoal dos funcionários e no bom ritmo da empresa, Pois. quer em tudo o que permitiu produzir a Xavi, quer o facto já de o Vitória, que era o clube maior, não investir, demonstrar que, atenção, existe handball, existe voleibol e por isso sim, claro que é importante Pois. falar da Xavi, porque há um marco também no desporto através da Xavi. Mas podemos passar à parte política da sua vida, porque tenho curiosidade de perceber como é que da indústria, não é, plástico, desporto, como é que passa para a política? Será aquele trabalho, aquela importância, a carências sociais que sempre viu à sua volta, desde o berço de Guimarães onde nasceu, a lidar com operários? Todos nós, portugueses, o 25 de Abril foi algo de extraordinário. Começou a conhecer a liberdade. E isto foi vivido de uma maneira intensiva, porque todos sentíamos que até nem seria tão mau quanto o pintaram, mas que tudo estava condicionado, tudo estava limitado, tudo estava controlado. E nós sentíamos isso, mas já estávamos habituados a esse estilo de vida. E, portanto, Cresceu assim, António? foi um milagre, o 25 de Abril. O 25 de Abril, agora já ia para a política. Já nos vamos para a política, mas também desporto, porque Pois, eu mas na acredito verdade, que até o desporto tenha desenvolvido muito mais após o 25 de Abril. Sim, porque passou a haver uma abertura total, não é? E os clubes também se especializaram mais, os clubes tiveram outras estruturas e outra visão que não era só o futebol. Portanto, tudo foi modificado. Não é? Os mídias puderam começar a partilhar outro tipo de informação e imagens, Pois. não é? Ter acesso nos jornais e à televisão a mais informação e nova, tudo contribui para o desenvolvimento. Claro. Agora, aqui a minha passagem à política é feita de uma maneira de rasteira, como se costuma dizer. Rasteira. Porque é assim, eu na altura, e talvez graças ao Quem Patias, já era uma figura popular. Já tinha muitas intervenções em muitas coisas. A empresa. A criação das associações da Assembleia de Guimarães, do convívio, dos Vintarautos Dom Afonso Henriques. Ainda por cima cantava, devia ter alguns O fãs. ritmo louco, não me falo do ritmo louco, que eu falava aqui o dia todo no ritmo louco, que hoje é o CAR, não é? O ritmo louco transita, muda o nome para Círculo de Arte e Recreio, com a vinda do Santos Simões. Okay. O Dr. Santos Simões viu ali um grupo em potência para poder fazer ali uma grande
a associação desportiva e cultural, que transforma e consegue e convence o Ritmo Louco a ceder o nome e criar uma nova instituição que passou a ser o Círculo de Arte e Recreio. O Círculo de Arte e Recreio tinha depois secção de teatro, tinha secção de música, porque o Ritmo Louco era um conjunto de 14 pessoas que tocavam harmónica de boca e depois, com a influência do Brasil, os ritmos eram quase todos brasileiros. Claro. E, portanto, com roupas Que eram muito criativos e inovadores, de facto, Isso, os artistas brasileiros. Na altura, percorremos o país todo, principalmente o norte do país, e constituiu-se aqui umas raízes que ainda hoje perduram no Círculo de Arte e Recreio. Mas quer dizer, ainda por cima, indústria, vida artística, mas vai parar à política. Como é que é essa rasteira que nos ia contar? A rasteira foi que eu estava no Algarve, ou por outra. Um dia sou abordado pelo Sr. Joaquim Cosmo, que estava a formar o grupo do CDS, em Guimarães. E veio-me convidar para eu ir, para ser candidato pelo CDS para a Câmara de Guimarães. E PSD? Não, CDS. Só CDS, e a coligação só na segunda segundo mandato. Ao Sr. Joaquim Cosmo, disse, olha, não, porque eu sou, digamos, o homem e o coração desta empresa, tenho aqui tantas pessoas, e não sei o que mais. E o meu pai dizia-me sempre, nunca te metas na política, porque ele tinha vivido os anos negros, podemos dizer, difíceis da política. Portanto, esse dizia-me sempre, nunca te metas na política. E tu tens aqui a empresa, que a empresa já tem muita responsabilidade, já está aqui muita gente a trabalhar, etc. E eu dei a nega e convicto que, de facto, a política não me diria nada. Né? Por outro lado, a minha parte humanista não calhava muito bem andarmos uns contra os outros, não é? Era sempre mais a unidade do que propriamente a confrontação. Bom, não fui, o CDS ficou muito triste com isso, mas nem fui para o CDS, nem fui para o PPD, que na altura era aquele com quem eu mais me revia. Se identificava. Eu não sabia muito de política, nem sabia lá o que era o socialismo. Mas tinha os seus valores presentes. Mas acho que fui para o partido que seria o mais acessível aos portugueses. É assim uma coisa. Lá está, preocupação social. Exatamente. Bem, então eu ia há bocado dizendo que eu estava no Algarve, recebo o telefonema do Dr. Fernando Alberto a dizer: António, venha cá acima, temos aqui uma coisa urgente, ele estava-me a tratar de umas coisas no gabinete de advogado deles, e era preciso que viesse e tal. E eu disse, ora, agora as férias são férias, não sei o que, e não vim, não é? E ele não me disse nada do que se estava a passar e o que era a urgência, não é? Bom, quando cheguei a Guimarães, já contámos há bocado essa faceta, não é? Já, antes de sentarmos. E daí a minha entrada para a política. Porquê? Porque quando o meu pai soube o que me tinha acontecido e de que tinham dado o meu nome, disse-me, António, só tens uma saída. Agora é isso mesmo. Porque senão vais ficar com a ideia de que destes motivo para que te candidatassem e tu agora foges. Tu agora deixas de ser homem. Embora tenha sido uma traição, não tens outro caminho a seguir. E eu não quero que te vejam aqui como um homem de... Então deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando entra para a política, como diz, de rasteira, tem 2 mandatos na cidade, havia sempre a preocupação social inerente à sua vontade principal, ou aquela experiência que tinha tido com o hóquei em patins, o vôlei, o handball, também pela chave, no seu íntimo já sentia que, assumindo a Câmara, também ia tratar realmente o desporto em Guimarães como ele teria que começar a ser pensado? É evidente que
essa minha cultura desportiva nunca me entusiasmou o futebol. Ok. Por causa do profissionalismo, de se ganhar dinheiro a praticar desporto, foi uma coisa que me criou sempre assim uma certa confusão. E, portanto, eu não me queria confundir com esse tipo de situação. Estás a ganhar, não estás a ganhar? Então deve ter sido um conflito para si, estar na Assembleia da Mas, na Vitória. verdade, vi a dificuldade e a luta que se travava. Quem queria sair desta área do futebol não tinha meios nenhuns para poder desenvolver. O Chico de Holanda também não era clube para poder dar respostas a Falta de dinheiro, as não? coisas, faltas de dinheiro, faltas de tudo. Sim, às vezes até de pessoas, não é? Com pensamentos diferentes, porque nem tudo é dinheiro, não é? Mas sabe que a primeira coisa, das poucas coisas que quando fui para a Câmara, que me entusiasmou, foi dar ao Chico de Holanda condições para poder sobreviver aquele belíssimo espaço que o Chico de Holanda tem. Quem o faz é a Câmara Municipal de Guimarães. E a Câmara Municipal de Guimarães, porque eu sou assediado pelas direções para apoios e ajudas, não é? E então, a Câmara Municipal era dona de superfície dos terrenos onde está instalado hoje o edifício. Uhum. Mas ali não havia condições nenhumas para poder arrancar fosse com o que fosse. Portanto, a Câmara Municipal cedeu o direito de superfície, não sei se cedeu o direito de superfície, cedeu o direito de superfície ao Vitória para poder construir o pavilhão. E depois, também como participou para a criação do edifício. Mas aí depois o Chico de Holanda também teve muitos mecenas E no final dos anos ajudaram. 70, vários clubes começaram a receber subsídios por parte da Câmara, segundo alguma pesquisa que fiz. Ora bem, a Câmara podia dar apoios financeiros para fins específicos, não é? Não podia doar dinheiro para os clubes, que isso era outro problema que surgia. Nós tínhamos que arranjar ali umas manobras. Pois, então, os conflitos ali do Vitória, Pimenta Machado, que também houve muitos conflitos à volta do estádio, poderíamos falar disso. Exatamente. Até para demonstrar como muitas vezes ficamos em posições ingratas, como foi a sua, porque estava na Assembleia do Vitória, ao mesmo tempo que presidia um município, que pensava um município, a pressão do do Pimenta Machado deveria ser enorme, porque há conflitos, aliás... Preste-lhe essa homenagem. E com isso já me disse tudo, porque apresentam maquetes de estádios novos, quando na verdade a Câmara ainda está a subsidiar obras fundamentais, as que achava fundamentais para a continuidade da prática desportiva no edifício. A pressão era muita, ainda por cima, e bem, admite que muita coisa teria que ser pensada, que não só o futebol. As mesmas pessoas que eram muito fãs de Pimenta Machado eram os mesmos que poderiam votar também em António Xavier, quando fosse época de eleições. Quer dizer, há aqui uma gestão de emoções, de conflito, há aqui até uma cacofonia muito grande à volta de todos os... Como é que gera essas emoções e decisões? Os meus retaguardas políticos preocupavam-se com a problemática de ganhar as eleições. Eu nunca tive essa preocupação. Dá para perceber, conversando consigo. Eu era um homem do PSD e era até, digamos, com o Dr. Fernando Alberto, éramos quase os impulsionadores do PSD. Mas, na verdade, eu nunca fui um político a sério, porque os meus conceitos, a minha natureza é humanista. Então foi político. Percebe? É humanista e dentro desse humanismo eu gostava muito de ver em choque a luta política, porque acho que todos lutavam para o mesmo. Não é? Portanto, eu não nasci num país democrata, eu nasci num país em que só havia uma política, não é? E isso influenciou-me muito na luta pelo poder. Achei que não era essa a minha vocação, não era
vencer por vencer, era servir. Eu fui para a Câmara depois e dediquei-me à Câmara porque eu estava a prestar um serviço. E o complexo desportivo foi um grande serviço que prestou à cidade, Acho que sim. não é? Acho que sim, porque eu não dei nada. Eu não dei nada. A Câmara facilitou imenso e criou condições para que se pudesse fazer aquele edifício que ali está. E ainda hoje acha que O ele é Desportivo pensado... Francisco de Holanda teve, no ato da inauguração daquele edifício, teve o cuidado de agradecer à Câmara e ao Estado os apoios que recebeu, porque ele recebeu muitos apoios, porque o Dr. Fernando Alberto os encaminhou para lá, porque era um homem nacional. Ele tinha uma imagem nacional e conseguia, efetivamente, dentro daquilo que o Estado tinha poderes, de conseguir obter o máximo que podia para esta terra. Ele foi um homem de Guimarães e era dos que me obrigava a pôr a pé às 5 da manhã para irmos a Lisboa, mas tínhamos que vir de novo para Guimarães, porque ele não queria dormir em Lisboa, queria dormir em Guimarães. Era um homem deste género. Portanto, o Dr. Fernando Alberto teve aqui um papel muito importante também no desenvolvimento do pavilhão de Francisco de Holanda. Claro. O engenheiro Eurico de Melo veio à inauguração, era vice-primeiro-ministro, veio à inauguração, porque foi principalmente com participações do Estado que deu possibilidades a fazer o edifício. A Câmara cedeu o terreno, a Câmara deu o direito de superfície. Terá também dado qualquer, agora não estou certo, se houve Claro, já são muitos anos. compensação de dinheiro, mas fundamentalmente o Desportivo Francisco de Holanda recebe, mas é subsídios do Estado. E faz a obra, e é uma obra digna que ainda hoje E tem ainda bem que diz condições. isso, obra digna, porque há aqui duas perguntas de resposta rápida que lhe gostava de colocar antes de terminarmos esta conversa, que eu pessoalmente gostava que durasse pelo menos mais 30 minutos. Hoje, quando olha para o complexo desportivo, pensa que ele é utilizado sobre a forma como vocês pensaram? Sente orgulho quando olha para aquela obra hoje em dia e com tudo o que acontece lá dentro? Acho que sim. Cumpriu-se uma tarefa? E acho que ainda hoje eles estão a cumprir e a dar o apoio dentro das condicionantes que têm, que são muitas. Sempre. O Desportivo Francisco de Holanda sempre teve muitas dificuldades financeiras, porque o desporto amador ou o desporto que não o futebol não Sim, mas atrai há descoberta multidões. de novos Não talentos, atrai por multidões. exemplo, que é Portanto, fundamental. aquilo não é receitas dos jogos que lhes dá possibilidades. Só a polícia leva o dinheiro todo, porque... Não vamos tornar o tema mais polémico. Pois é. António Xavier, Guimarães, em poucas palavras, o que significa para si? Tudo. Guimarães nasceu em Portugal. Guimarães foi exemplo, ao longo de toda a sua história, do querer e do vencer. Guimarães tem o seu castelo altaneiro, que de lá de cima avista o país todo. Somos nós, guimaranenses, que vivemos assim. O país, principalmente o sul do país, já não vê da mesma maneira. Mas nós, aqui, a norte, sentimos que Guimarães nunca teve grandes benesses do Estado. Teve que lutar muito, sempre ela para si. Desenvolveu a sua indústria, foi aqui um ponto de referência, a indústria que agora está toda em crise, mas que foi aqui, digamos, o bastião do empreendimentos e dos trabalhos, que eu sentia-me orgulhoso de ser guimaranense. Não é? E por isso daí dizer que Guimarães é tudo, porque realmente tudo aquilo que desenvolveu foi sempre a partir da cidade de Guimarães. Exatamente. E todo o seu esforço também, e enquanto pessoa, aquilo que sabia fazer, as suas capacidades que potenciou, foi sempre também muito em benefício de Guimarães e, portanto, assim também há que dar uma palavra de obrigada nesse sentido.
Muito Eu, da obrigado. minha parte, agradeço muito esta conversa. Foi um prazer enorme estarmos aqui. Isto dava para falar muito Pelo menos mais 45 minutos. Mas obrigada. Pronto, muito prazer. Olha, foi o que saiu. Até lágrimas vieram aos olhos. with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant